Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje com uma convidada super mega especial, que é a Rose Floriano. Eu já vou chamar ela aqui, seja bem-vinda, Rose. Olá, pessoal. Obrigada, Eliane, pelo convite, pelo carinhoso convite. É uma honra estar aqui contigo, né, que é tão atuante aí na nossa região aí com muitas iniciativas. Prazerzão, né? E para quem não conhece a Rose, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. A Rose é consultora de empresas na área de logística, sustentabilidade, é professora, especialista do Empresas B, do sistema Empresas B, conselheira da Colisão pelo Impacto e também tem trabalhado muito alguns projetos sociais que ela também vai falar aqui. Então, Rose, para quem quer te conhecer mais, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós como é que essa área da sustentabilidade, das ações sociais entraram na tua vida, né? Perfeito. Então, obrigada, Eliane, por essa introdução. Na verdade, eu sou uma profissional da área de logística, né? Estou atuando aí há uns 9 anos na área de sustentabilidade. Até então, eu era profissional da área de comércio exterior. Sou formada pela Unicinos, moro aqui na região Vale dos Sinos também, então é uma honra em dobro, né, estar fazendo essa iniciativa com a Eliane, com uma emissora aqui da nossa região. Então, muito legal essas iniciativas, e é sempre importante, né, através desses canais, a gente fomentar essa temática de sustentabilidade tão importante e ainda para algumas empresas muito incipientes ainda, né? E a sustentabilidade entrou na minha vida pelo mestrado. Até então, eu trabalhava com multinacionais na área de comércio exterior, sendo gestora de processos, olhando muito a questão de processos, a economia tradicional, digamos assim, né? E aí, com o mestrado, eu nunca tinha escutado falar sobre sustentabilidade. E muito embora depois eu vinha descobrir que eu tinha uma PhD em sustentabilidade dentro da minha casa, que era a minha mãe, que depois, assim, com um novo olhar, né, a Rose, trabalhando com sustentabilidade, aprendeu que, na essência, eu tinha em casa isso, né? E então eu fui, com a minha dissertação de mestrado, eu fui estudar a responsabilidade socioambiental de 30 empresas no Brasil, com a lente do GRI, né, do Global Report Initiative, que é uma iniciativa global para avaliar as práticas de responsabilidade socioambiental das empresas. E eu mergulhei nesse mundo de programas, projetos, iniciativas, estratégia, e amei. E eu disse, nossa, eu já tinha o sonho de ser uma consultora de empresas, porque já vinha com uma experiência grande na área de logística, mas nunca me imaginei sendo consultora de sustentabilidade, até então, né, eu nunca tinha tido contato com a temática. Com a minha dissertação de mestrado, eu mergulhei nesse mundo. Eu disse assim, nossa, agora me achei, quero trabalhar como consultora e ajudar as empresas a serem melhores, né? E o que é empresas melhores? Empresas que não olham só a questão do lucro, né? As pessoas, a empresa que está olhando para a sua gente. E vejam bem, eu estou falando para a sua gente, e não estou falando de recursos humanos, eu estou falando de gente, que é o centro de tudo isso, né? Porque sem as pessoas a gente não consegue. Todos os negócios nascem das pessoas e para as pessoas. Então, as pessoas precisam necessariamente estar no centro, né? No centro tanto do pensar sustentabilidade quanto do fazer sustentabilidade. E é esse fazer sustentabilidade que veio ao meu encontro, né? Quando eu conheci o Sistema B, eu então me apaixonei pela temática. Se eu vou procurar eventos, cursos, me especializar nessa área. Até que uma das pessoas, quem eu entrevistei para fazer a minha pesquisa exploratória, até na definição do tema da minha dissertação, foi a Camila Luconi, que na época já estava expandindo o movimento, né, desenvolvendo o movimento B aqui no Rio Grande do Sul. É uma das primeiras pessoas a levantar a bandeira do movimento B aqui no nosso estado. E aí eu me grudei na Camila. Camila, eu quero trabalhar com isso, eu quero. E assim eu fui. Aí fui para Santa Catarina em Florianópolis, fazer um curso de multiplicador, porque eu queria fazer presencial. Eu fui para lá fazer o curso de multiplicador B.
E quando eu voltei, eu me juntei com a Camila e começamos a expandir, fazer eventos, trouxemos o curso multiplicador aqui para o Rio Grande do Sul, formamos mais de 30 pessoas como multiplicador B aqui no Rio Grande do Sul, em parceria com a Unicinos. E aí começou a minha trajetória como voluntária do Movimento B. Aí fui gestora da comunidade B aqui no Rio Grande do Sul por um tempo, até que surgiu a figura de especialista B. Né? Dentro da governança do sistema B, isso não existia. Então, eles selecionaram pessoas que estavam muito ativas no movimento, e você sabe disso, né, muito bem, com o capitalismo consciente, o quanto é importante a gente ter pessoas que abraçam a causa e que vão junto contigo, né? Então, eu abracei a causa do Movimento B aqui junto com a Camila, e eles me convidaram para ser especialista do sistema B. Na época, eu disse, Camila, a prioridade é tua, porque você que começou todo o movimento aqui, enfim, né? Essa não, Rose, mas eu não consigo porque eu sou CLT, então vai em frente. E assim eu abracei essa função de especialista do sistema B. Então, nós somos hoje, como especialista, nós somos PJ, e sempre que a gente tem, e além disso, eu também sou voluntária, promovo eventos também de forma voluntária para o sistema B, e, em paralelo, atuo aplicando os programas, ajudando as empresas a fazerem o seu diagnóstico, né, a implantar uma cultura B dentro das empresas. E depois, se as empresas quiserem buscar a certificação B, vem como consequência desse processo, dessa jornada que a gente chama, né? Com certeza. Porque ser B, a gente diz que não é uma posição, e sim uma direção, né? E é como também pensar o pensamento, né, da consciência coletiva, que todo movimento do capitalismo consciente traz, é uma jornada, é uma mudança de cultura, de comportamento. E eu sempre digo que quando a gente é picado por esse mundo da sustentabilidade, a gente não consegue mais voltar para o estado em que a gente estava antes, né? E a gente fica buscando sempre mais e mais. Então, com base nisso, e esse conhecimento que fazer um diagnóstico das empresas nos dá, atuando com o sistema B, eu fortaleci e redirecionei a minha consultoria, que era só da área de logística, para agora trabalhar com logística sustentável. Legal. Então, foi dessa forma que eu entrei no mundo da sustentabilidade. Gente, foi picada, então, por isso, né? E eu sei muito bem como a gente fica, né, impossibilitado de pensar diferente, né? Acho que a elevação da consciência, ela traz isso, né? Ela te expande e não tem como voltar, né? Enfim. Mas, Rose, olha só, estava pensando aqui, exatamente isso que tu falaste, que tu és empreendedora, que tu és consultora, né? Tem a questão do Empresas B. E, efetivamente, assim, uma empresa, por exemplo, que tiver interesse em começar a pensar sobre práticas conscientes, como é que tu inicia o teu trabalho junto a uma empresa, a uma instituição que queira se aproximar mais dessa temática? Bom, na verdade, a empresa ela pode fazer ou não com empresas como a Rosvale, né? A Rosvale ajuda nesse processo, sem dúvida, o Sistema B ajuda também. Só que a empresa que quiser, por exemplo, entender em que estágio ela está, ela pode automaticamente fazer isso sozinha, fazendo o seu autodiagnóstico usando a plataforma do Sistema B. Tá? Que é uma plataforma utilizada no mundo todo por em torno de 200 mil empresas acessam a plataforma e utilizam como melhoria contínua dos seus processos, mas aí com a lente da sustentabilidade, com a lente ESG. E também com a lente dos ODS, porque a plataforma, ela, além de preparar a empresa para uma possível certificação como empresa B, hoje no mundo nós temos em torno de 7 mil, se aproximando de 7 mil empresas no mundo, tem o selo como empresa B, então passa por todo o processo de auditoria, mas não necessariamente a empresa precisa buscar a certificação. Como eu comentei, né, a certificação ela vem como um processo, né, uma validação, chancela dos processos da empresa. Mas a empresa que não queira investir no custo de uma certificação, mas queira trilhar uma jornada para melhorar as suas práticas de sustentabilidade, ou de ESG, como a gente definir aqui,
Ela pode fazer isso de forma sozinha, enfim, Claro, e galgando nessa melhoria à medida. Por quê? Eu sempre digo que quem faz o diagnóstico do sistema B senta no divã. Porque é verdade. muitas empresas começam a se perguntar, nossa, como é que eu nunca pensei nisso para o meu negócio? Uhum. Muitas começam a pensar em produtos e soluções a partir dos questionamentos que vem na plataforma. Com certeza. Então, Rose, só direcionando aqui, Vai. tem a ver com inovação. Então, é um novo jeito, né, de se pensar a organização e se começa assim com esse olhar interno, porque eu vejo muito assim, Rose, assim, e queria até o teu feedback assim que está também dentro das organizações. Muitas delas querem, muitas vezes, externalizar que são sustentáveis, que são empresas que estão direcionadas ao ESG, mas elas não vivenciam isso na organização, né? Isso também talvez seja um dos principais desafios que a gente tem, né? Essa pressa que às vezes as organizações têm de externalizar tudo que fazem sem se dedicar a esse tempo de fazer o diagnóstico, de ver como pode melhorar e quais são os impactos que a própria empresa ou as pessoas que se relacionam com essas empresas têm, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Esse é o grande erro das empresas, né? A comunicação, sem dúvida, ela é importante, é uma das coisas que a gente recomenda, mas depois disso está muito maduro dentro das empresas, né? Porque isso tem que estar internalizado, isso tem que ser, as práticas sociais e ambientais, elas têm que ser genuínas, elas têm que fazer parte da estratégia da empresa, né? E como parte da estratégia, tu começa de dentro para fora, e não o contrário, né? Porque senão não se sustenta. Senão pode até cair até num greenwashing, né? No caso, só fazer para comunicar. Só que na essência isso não acontece, não perdura. Então, primeiramente, é fazer toda essa conscientização da importância de trilhar essa jornada, de repensar. Muitas vezes a gente pega empresas, a gente repensa a missão da empresa. Por que eu faço? Você me perguntou assim, por que você faz o que você faz? Essa mesma pergunta tem que ser para as empresas. Por que eu faço o que eu faço? E se eu fechar as portas amanhã, que legado eu vou deixar? Né? Então, assim, esse trilhar positivo, deixar essa marca positiva que vale para nós, como pessoas, mas também para as corporações. Né? Porque eu sempre digo que por detrás de um CNPJ, antes vem um CPF, né? Para abrir uma empresa, precisa botar o nosso CPF lá, né? Então, e aí o CPF primeiro tem que honrar o compromisso com a empresa que ele vai assinar depois. É verdade. Repensando a sua missão e a partir disso é que faz todo o desdobramento da sua estratégia. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz junto às empresas, né? Legal. E, Rose, assim, tu que estás, assim, com essas informações, o pessoal às vezes me pergunta assim, Eliane, do capitalismo consciente, né? Isso aí gera receita, sabe? Como é que o sistema B e tu consegue, através de pesquisas, mostrar essa performance, sim, pensar desse jeito diferente traz resultados? De várias formas, tá? De várias formas. Primeiro, porque a partir do momento que tu trabalha num processo de melhoria contínua, você traz um processo de qualidade, você traz um processo de inovação, você falou de inovação, não existe, não tem como desassociar a inovação de processos sustentáveis. Porque muitas vezes você precisa inovar no seu processo, né, para repensar produto, repensar matérias-primas, rever a tua cadeia de valor, né? Você começa a fazer questionamentos muito mais profundos da tua gestão. E isso é inovação. Isso é melhoria contínua. E a empresa que está constantemente pensando em melhoria contínua, ela necessariamente sobe num patamar de qualidade, de padronização. Isso, consequentemente, traz maior sustentabilidade para o negócio e abre portas, com certeza. Tá? Primeiro porque o mercado hoje, né, com a onda de ESG que surgiu aí muito fortemente no Brasil aí no período da pandemia,
que as empresas se deram conta que precisavam olhar além da questão do lucro, e sim o quanto um problema de saúde mundial, por exemplo, fechou portas de muitos negócios, e quem se sustentou era quem tinha essa, digamos assim, essa sustentabilidade ao longo de todos os seus pilares, né? Então, por isso que hoje no Sistema B, a empresa que tem a sua gestão voltada para ser B, eu digo, quando o ser B é não necessariamente ser certificada, mas com pensamento B, ela passa a olhar a empresa sobre 5 dimensões: governança, trabalhadores, clientes, comunidade e meio ambiente. Veja, não tem como uma empresa se destacar no mercado ao olhar esses 5 pilares. E governança é o primeiro por ser a espinha dorsal do negócio, né? Eu preciso rever os meus processos, eu preciso tornar os meus processos formalizados. A formalização dos processos, assim, muito recorrente, a falta de formalização dos processos muito recorrente para empresas pequenas, por exemplo, e que precisam sobreviver. E se a gente olhar para a economia, né, grande parte da nossa economia vem dos pequenos, né? Por isso que a gente tem outras instituições igualmente importantes para o micro e pequeno empreendedor, para buscar essa sustentabilidade nos seus processos, porque a economia depende muito dos pequenos. Então, ao seguir essa jornada, fazer o seu diagnóstico usando o Sistema B, ajuda nessa formalização dos processos. Isso faz com que a gestão não esteja na cabeça do gestor ou da sua equipe, mas seja, né, introduzida na cultura organizacional. Esse é um primeiro grande ponto para ser sustentável nos negócios. Essa sustentabilidade dos processos traz um amadurecimento para o mercado. Isso abre portas, porque o mercado está olhando para as empresas que estão agora com atitudes e estratégia de sustentabilidade, né? Muito mais do que estratégia, atitudes são mais importantes, né? É isso que dá realmente, que identifica a empresa como responsável, né? Perfeito. Isso, e tudo são relações, né, Rosito? Eu te ouvindo falar, né? Tudo está interligado, todos os pilares, né? E é preciso que a gente entenda a melhor forma de se relacionar internamente, externamente, e isso vai dar uma condição dessa mudança realmente acontecer, né? De forma genuína, né? Mas, Rose, deixa eu te perguntar, a gente já está aqui encaminhando mais para o final da entrevista, né? E eu sei que tu tem um projeto social que está agora para ser lançado, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele. Nós da Rosvale, 5% do nosso faturamento ele é destinado para alguns programas, eu digo programas porque a gente quer investir em programas que perdurem, tá? E diferente de projetos que podem ser pontuais, que a gente também ajuda, mas a gente está fazendo 2 programas, um que é voltado para empoderamento e ressocialização de mulheres presas por meio do trabalho, que se chama o programa Agulhas Livres. É um programa que a gente nasceu de um sonho meu e de outra empreendedora, e aí a gente foi juntando alguns parceiros. Hoje nós temos aí quase 10 parceiros. O Instituto Helda Gerdau é um deles, né? Mas através diretamente com o Instituto Mari, que é tudo do grupo ali da família Gerdau. O Instituto Mari está nos apoiando nesse programa Agulhas Livres, que é basicamente... Nós fizemos agora 3 workshops, ouvimos em torno de 80 mulheres presas do semiaberto para entender qual é o sonho delas do ponto de vista de trabalho. O que elas querem fazer quando elas saírem da sua privação de liberdade, né? A gente ouviu essas presas, agora a gente está compilando isso e nós vamos montar uma trilha de formação em que nós teremos não só a parte formativa, educacional, ou seja, preparando elas para o mercado de trabalho, mas nós vamos apoiá-las do ponto de vista emocional, psicológico. Então, nós temos uma equipe de psicólogos, assistentes sociais também vinculados a esse programa, porque muitas vezes aquela questão de bater na porta, ouvir vários não, vai levá-la para o crime novamente, porque a falta de oportunidade de quem tem criança chorando dentro de casa, ou pai e mãe doente precisando comer e coisa e tal, muitas vezes vão pelo caminho mais fácil, porque não lhe é dado outras oportunidades. E é isso que o Agulhas Livres quer promover, né? Costurando uma nova história
com o fio da esperança. Então, a gente está formatando essa trilha a partir das entrevistas que nós fizemos. O último workshop saiu semana passada. Então, com base nos desejos, nos sonhos, a gente vai mapear possíveis outros parceiros para fazer a formação que elas querem fazer, alimentando os sonhos de serem, né, de melhorarem de vida por meio do trabalho, né, trazendo dignidade de vida a partir de uma atividade laboral. Então, a gente ouviu essas presas e nós vamos tentar trabalhar nisso, ser um elo de conexão entre a formação e o mercado de trabalho depois. Nós já tivemos, eu acho que 4 reuniões com a equipe da SUSEP, até que esse ano a gente definiu fazer pelo semi-aberto, porque nós queremos fazer os cursos fora do presídio, porque daí elas conseguem fazer, mesmo elas sendo liberadas, né? Da liberdade condicional, por exemplo. Elas podem se locomover no local da capacitação e não perder esse vínculo com o programa. Muito legal. E, Rose, aqui eu vou te fazer já, acho que é a última pergunta aqui, não sei se vai dar tempo, para depois deixar uma mensagem final também. Tu também és professora, né? Trabalha com esse público universitário, enfim. Me fala como é que tá, como é que o pessoal tá aceitando e que tipo de conversa você faz com os alunos com essas temáticas. Bom, eu atuo como professora universitária em diferentes frentes: educação ambiental, logística reversa, disciplinas voltadas a ESG e negócios de impacto. Então, eu navego nessas temáticas aí. Atualmente, eu estou só com pós-graduação, em função da minha agenda está bem complicada para a graduação. Eu estava até semestre passado na Faculdade Dom Bosco também, com disciplinas nessa área. E o interesse é grande, porém, assim, precisamos disseminar mais e mais e mais. Porque, seja em palestras ou em salas de aula, por exemplo, muitas pessoas desconhecem o que é uma Agenda 2030. Para a gente que está no meio, tipo assim, mas como que não conhece o que é uma Agenda 2030? Esse é o pontapé inicial para qualquer política de Estado, né? Políticas públicas, né? Isso tem que estar na agenda do poder público e das empresas, né? Do poder privado. Então, assim, estimular cada vez mais isso. Então, eu sinto essa carência. Assim, quando eu faço uma enquete numa palestra, 10% já ouviu falar numa Agenda 2030. Isso está inserido nas grandes corporações como estratégia competitiva, inclusive, né? De atingir, de contribuir com essa agenda global, né? Voltado para uma economia mais inclusiva, mais justa. Eu te pergunto porque esses dias eu fui dar uma palestra aqui numa universidade, fiz um trabalho com eles, né? E que era para, por exemplo, assim, ver algumas sugestões que eles poderiam dar para os seus gestores, né? Com essas temáticas da sustentabilidade. Daí veio uma menina conversar comigo e ela disse assim: olha, Eliane, é o seguinte, ó, eu gosto muito dessa temática, mas eu tenho uma dificuldade de falar com o meu gestor com essas pautas, entende? Então, o quanto esse ambiente favorável, né, também da gurizada que está vindo para o mercado de trabalho, às vezes ela encontra um ambiente hostil ainda para essas temáticas no dia a dia. E aí, eu acho que é o nosso dever como profs, como educadores, né, de incentivar e respaldá-los com pautas e com observações que sejam pertinentes para ajudar no convencimento, né, e também, né, nessa mudança de cultura que é tão essencial para as coisas florescerem e acontecerem, né, Rose? É fundamental. Eu sempre digo que dentro das organizações, assim como o poder público, são 2 pilares fundamentais: comportamento ético e educação. Se eu tenho esses 2 pilares fortalecidos, tanto no poder público quanto dentro das organizações, a gente talvez nem precisasse estar discutindo coisas que hoje a gente discute no bojo da sustentabilidade. Né? Então, sim, verdade. Eu penso justamente isso. Então, se a gente tem empresas éticas, a gente só tem que entrar com um processo de educação para essa temática. Então, educação corporativa, né? Capacitar os seus colaboradores é o primeiro grande passo para a implementação de estratégia de sustentabilidade. A partir do momento que você tem esse engajamento interno,
Aí você busca o engajamento externo, porque não existe sustentabilidade do eu sozinho. A minha verdade. a minha dissertação do do mestrado foi justamente isso. Qual é o potencial do engajamento institucional para o sucesso dos programas socioambientais das empresas? Então, eu analisei de que forma as relações aconteciam entre a empresa e a universidade, empresa e o governo, empresa com outros pares, inclusive com clientes. Por exemplo, muitas vezes você tem que co-criar uma solução junto com o teu cliente. E aí o teu cliente passa a ser mais sustentável a partir das soluções que você oferece. E isso a gente faz muito na consultoria. Né? E quem sabe você não tenta ter uma parcela mais, uma tarefa, digamos, uma tabela mais reduzida para que você possa... Porque a sustentabilidade boa, gente, é onde o nosso braço alcança. Porque até onde o nosso braço alcança é onde a gente pode assumir como possível de ser feito. Se a gente quiser dar... A minha mãe já dizia isso, né? Não dê o passo maior do que... Verdade. Isso vale para dentro das corporações. Não adianta a gente querer fazer e resolver o problema do mundo se a gente muitas vezes não consegue resolver os problemas internos de relacionamento com os nossos colaboradores, de uma cadeia de fornecedor que seja incorporada como parceiro, não como aquela relação leonina, né, de querer tirar vantagem em tudo entende? Isso não existe mais dentro desse universo. Eu chamo o fornecedor, vamos ver o que a gente pode fazer para reduzir o teu preço. Será que a gente não tem que mudar? E aí entra a inovação. Rever os nossos processos, rever as matérias-primas que você está usando para me fornecer. Vamos trabalhar junto. Isso é cocriação. Verdade. Isso é rede de compartilhamento. Então, por isso que a gente diz, quem trabalha nesse universo B é valor compartilhado. Porque a gente está olhando, a gente está olhando a comunidade, a gente está olhando o nosso público interno, né? E todo mundo sai ganhando. É verdade. Mas, Rose, infelizmente a gente já está aqui na finaleira do programa, né? E eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Que quer se aventurar por essa área tão linda, né? Da sustentabilidade, de negócios de impacto. Enfim, deixo para você. E deixa as suas redes sociais também. Tá. Eu posso ler uma poesia que me acompanha desde criança? E eu não sabia quanto isso ia fazer tanto sentido hoje nesse mundo da sustentabilidade, porque muitas pessoas, muitas empresas acham que sustentabilidade é utopia. E que bom que é utopia, e muitas vezes parte de sonhos, né? Sonhos de atender. Então, eu gostaria de ler um poema do Max Hermann, né? Que é Desiderata. Não sei se você conhece. Conheço. É bom, vai lá. Eu quero ler, então eu vou chamar o poema aqui para poder ler para vocês, tá? Porque na época eu declamava ele e eu conseguia dizer... Eu declamei muito esse poema quando eu era criança. Então eu vou chamar ele aqui para declamar para vocês. Vou pedir essa licença. E eu declamava ele de cor e salteado, porque fazia parte da minha infância. Que legal. E eu sempre fui muito sonhadora. E esse poema fala de sonhos, fala de realização de sonhos. E o programa Agulhas Livres fala de sonhos também. E eu entendo que o programa Agulhas Livres pode se tornar o projeto da minha vida. Vou fazer 51 anos, então eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, o futuro a gente tem que fazer valer muito a pena. É verdade. Com o aprendizado que a gente teve do passado. Então, eu gostaria de apresentar para quem não conhece Desiderata. Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se que há sempre paz no silêncio. Tanto que possível, sem se humilhar. Viva em harmonia com todos que o cercam. Fale a sua verdade mansa e calmamente. E ouça dos outros. Mesmo a dos insensatos e ignorantes, eles também têm sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas, elas afligem o nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Viva intensamente o que já pode realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo.
Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcia. Mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo que você não possa perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Muita gente luta por altos ideais e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo. Principalmente, não simule afeição, nem seja descrente do amor, porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensível aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito que o protegerá no infortúnio inesperado, mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de muita disciplina rigorosa, seja gentil consigo mesmo. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba, e quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações, não na fatigante jornada da vida, mantenha-se em paz com a sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente. Faça tudo para ser feliz. Ai, que lindo, né? Isso me fez aqui relembrar, porque eu escutei essa poesia no tempo do segundo grau. Gente, faz muito tempo isso. E agora tu me fez lembrar o quanto realmente, né, a gente pode construir coisas boas, né, e a felicidade está nesses momentos, sabe, nessa maneira de enxergar o mundo, né, e de se enxergar como protagonista do mundo, né. Mas, Rose, deixa as tuas redes sociais, se alguém quiser saber mais um pouquinho sobre a Rose, sobre os teus trabalhos, como é que faz? Todas as minhas redes sociais vêm com rose.floriano, tá? Tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, tá? Como Rose Floriano, vocês me encontram por lá. Muito bem, então muito obrigada, Rose, mais uma vez aqui pela gentileza de compartilhar a tua trajetória e inspirar outras pessoas também a seguirem o caminho do bem e da sustentabilidade, do impacto, né? E agradeço também as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? E convido já para a próxima semana estar com a gente novamente aqui no programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigada. Fiquem com Deus. Bye, bye.